Olá, chegou o momento de vocês conhecer o meu amigo. Vou passar para ele já direto, para ele se apresentar. Só um minutinho para vocês conhecerem o meu parceiro, meu amigo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Carlos Sense, além de amigo do Salmir, sou professor universitário, sou professor no Centro Universitário de Jaguariúna, Unifage, Centro Universitário Max Planck, em Indaiatuba, e na Exanc, em Campinas. E ao longo dos anos aí eu tenho me especializado em trabalhar com acessibilidade, desenho universal, tanto no trabalho, né, efetivo, tenho um escritório de arquitetura também, a ciência arquitetura, com mapas táteis, com a parte de acessibilidade, e numa dessas aí acabei conhecendo o Salmir. Ô Carlos, conta para nós aí, pro pessoal, como que você me conheceu, no caso? Era jovenzinho ainda, né, estudante de arquitetura, tava com o meu carro, tinha uma Elba 86, o Salmir vai lembrar. Com certeza. E aí o Salmir estava trabalhando como frentista, né, gerente de um posto de gasolina, né? E aí eu estava indo levar um trabalho da faculdade, né? Eu me formei na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, e ali meio no caminho, né, indo para o distrito de Barão Geraldo, o Salmir trabalhava num posto, parei lá, quando vê os frentistas tudo olhando dentro do porta-mala do carro, tudo curioso, né? E aí me perguntaram o que era tal, e eu falei que eu era estudante de arquitetura, que eu fazia projeto, fazia maquete, e o pessoal se encantou ali com as maquetes e acabaram, né, através do Salmir, me contratando para fazer uma maquete do posto de gasolina que eles trabalhavam, para dar de presente pro dono do posto. Foi isso, né? Exatamente. E aí, nessas indas e vindas, né, a gente sempre acabava conversando com o Salmir, né, conversando de maquete, falando de arquitetura, né? E por aí foi. Isso deve ter sido o quê? Ano de 2009? 2010, Isso, exatamente. 2010, cara. Por aí, 2010. Ô Carlos, e aí? Muito bem. Depois nós se reencontramos. Conta pra nós como foi o fato da gente se encontrar, como foi e tudo mais. O reencontro foi quase que um choque, né? Porque o posto ele foi comprado, né, por uma outra empresa. Exato. Aí eu acho que todo o pessoal que trabalhava na época saiu. Sim. Aí, né? E a pandemia também, né? Cada um foi para sua casa, o comércio mudou, Campinas mudou bastante, e a gente acabou perdendo contato. E aí, recentemente, na minha cabeça, deve ser lá para o ano de 21, 22, 23 talvez, eu vi uma postagem do Instagram do Instituto Campineiro de Cegos Trabalhadores. Sim. E aí eu vi o Salmir fazendo bastante coisa, tirando foto, participando. Era uma aula de informática. Exato. Aí eu mandei uma mensagem, né, sentindo o coração ali, vi a mensagem e falei assim: ô Salmir, você tá como professor do ICCT? E até comentei, nossa, eu quando fiz mestrado, iniciação científica na faculdade, eu trabalhei no ICCT. Nessa época eu já tinha feito um trabalho de iniciação científica, em 2014, sobre mapas táteis aqui no Instituto no ICCT, né? Certo. E aí eu conheci o espaço, segui o Instagram, tudo. E quando eu vi o Salmir, pensei, pronto, virou professor. E aí, só que aí ele falou assim, não é professor não, eu sou usuário. Eu sou deficiente visual, cara. Sou deficiente visual. E aí eu confesso que me chocou um pouco, né? Porque a gente não espera, né? Sim. E eu vi você na atividade, você sempre era muito proativo ali, né? Parecia uma abelha pra lá e pra cá, assim. Tava falando comigo, quando eu já ia lá resolver problema do outro, né? E, de repente, fui encontrar num lugar que eu nunca ia imaginar. Exato. Né? Então, esse foi o nosso reencontro. Ô, Carlos, agora tá. Aí nós nos encontramos aqui. Conta pra nós, que você falou de mapas táteis. Conta pra nós como funciona, como que é. Que hoje o objetivo do canal é passar conhecimento e informações para as pessoas que não têm muita noção como que é esse mundo de acessibilidade, esse mundo de deficiência visual. Conta pra nós aí, onde você se especializou no caso. Claro. Foi, assim, a resposta vertiginosa foi na universidade. Sim. Né? Na Unicamp a gente tem um espaço, né, que a gente estuda acessibilidade em diversos níveis.
E quem cuida desse espaço é a minha orientadora, Certo. a professora doutora Nubia Bernardi. Ela, há muitos anos, já vem pesquisando, fazendo pesquisa e trabalhos acadêmicos em torno de acessibilidade e desenho universal. Perfeito. E aí ela, o doutorado dela, né, que ela fez também é como ensinar arquitetura e trabalhar, colocar pessoas com deficiência visual no processo participativo de projeto. E eu meio que segui os passos dela, né, vamos dizer assim, né. E ela já vinha investigando um pouco sobre mapas táteis, como melhorar a vida das pessoas na forma de uma instrumentação, de instrumentos de orientabilidade. Perfeito. O mapa tátil é isso, né? Sim. É um instrumento que te ajuda a se orientar no espaço. Como o canal visual, que é uma forma de você adquirir orientabilidade, de você se situar no espaço. Ele, nesse caso, a pessoa com deficiência visual não vai utilizá-lo, né? A gente, então, investe numa ferramenta de orientabilidade tátil. Certo. E aí a gente tem investigado, né, que mapas táteis às vezes não são muito fáceis de se ler, né? Eles são acessíveis, mas não são tão inclusivos. Eu acho que essa é a melhor frase que eu posso dizer. Porque exatamente. nem todo deficiente visual lê Braille, por exemplo. Sim. Nem toda pessoa com deficiência visual sabe ler planta de arquitetura. Então a gente tem incentivado muito o uso do que a gente tem chamado de fluxograma tátil. Perfeito. Com esses fluxogramas visuais, mapas mentais, será que a gente consegue converter a organização espacial de algum lugar em um fluxograma tátil? Que a gente explicando ali para um mapa tátil, uma pessoa, ela consegue entender. E os resultados são muito bons, né? O Salmir participou, a gente lá na Unicamp fez uma atividade com estudantes, né? Então a gente ensina estudantes de arquitetura como fazer um mapa tátil, abstrair o espaço. E convidei o Salmir para ir em uma aula que a gente ia entregar os mapas táteis. A gente faz mapa tátil com impressora 3D. Impressora 3D qualquer um pode ter em casa hoje, né? Barateou muito o custo, né? E o Salmir foi lá, experimentou, deu dica para os estudantes, né? Olha, esse mapa aqui é melhor por isso, esse aqui tem contraste de cor, esse aqui machuca a mão. E tudo isso é ciência sendo feita da melhor maneira possível e a universidade pública devolvendo para a sociedade, né? O que a gente produz lá. Né? Perfeito. Ô Carlos, conta para nós também como foi a experiência nossa aqui na sexta-feira passada que nós trabalhamos. Porque na realidade é o seguinte, você precisa de deficiente visual para incrementar ou para complementar ou para adicionar alguns fatores que quem é vidente, quem enxerga, não tem essa percepção. Como que funciona isso? Como que nós, como deficiente visual, te ajuda? Pessoalmente, eu como ajudei você aí nesses promenores aí de projeto seu? Muito bem. O Salmir, você me ajudou na principal parte do meu doutorado, eu diria, né? Porque o meu doutorado é como a gente colocar acessibilidade e desenho universal e no ensino de projeto de arquitetura. É claro que isso já foi feito, né, de diversas formas, né, mas o meu intuito foi usar como que a gente pode fazer isso através de uma camada assistiva da tecnologia. A gente tem tanta tecnologia hoje disponível, né? Eu já citei aqui a impressão 3D, Sim. A gente tem realidade virtual, inteligência artificial. Então, no meu doutorado é um trabalho, né, que fala assim, eu tenho esse ferramental. Como que em qualquer disciplina de projeto, desde ensinar um estudante a projetar um teatro, até uma escola, até um instituto para pessoas com deficiência visual, né? Como projetar isso com uma camada assistiva de inteligência artificial? Foi o meu foco. E eu acho que o primeiro passo, né, a primeira coisa que eu pensei foi, se é para projetar para pessoas com deficiência, né, seja ela auditiva, motora, visual, eu tenho que incluir essas pessoas na pesquisa. Perfeito. Né? Tem até aquela frase famosa, nada sobre nós sem nós. Perfeito, né? É isso mesmo. Então, para pensar essa pesquisa de uma forma válida, eticamente sustentável, né, eu procurei pessoas com talento como o Salmir, né, que gostam de falar e de participar, para participar dessa minha pesquisa, né? Na última semana, né, ele me deu uma entrevista, né? Na verdade,
no ano passado. Sim, né? sim. A primeira foi no ano passado, exato. Ele me fez eu fiz uma entrevista com ele. E aí existe um site que chama Convai, Conversation AI, que é uma IA de conversação, né? É um modelo tridimensional que conversa com você. E o que eu fiz foi pegar a entrevista que eu fiz com o Salmir, colocar, né, alimentar uma inteligência artificial com a entrevista do Salmir, com a norma NBR 9050, que é a norma brasileira de arquitetura responsável por essas questões de acessibilidade no ambiente construído. E aí o estudante tinha ali uma pessoa de inteligência artificial que falava para elas necessidades que o Salmir me falou, né? E isso foi acompanhando os estudantes ao longo do processo de projeto no semestre. Perfeito. Então, e aí depois, né, que foi na semana passada que ele comentou, o Salmir avaliou. Então ele veio, avaliou os trabalhos, né, e que ele participou no começo e agora no fim. Então a gente pegou esses trabalhos, organizamos uma revista, né, e aí os alunos fizeram os trabalhos, colocaram numa revista e trouxe aqui para o Salmir e fiz uma série de perguntas. Então, por exemplo, tem estudantes que nunca tinham trabalhado com acessibilidade ali e o Salmir viu projetos, né, que tinham coisas muito específicas para ele. Ele conseguiu identificar isso, né, coisas que talvez, né, se a gente ficasse só nos livros ali, não daria conta. Perfeito. Mas por que então não levou o Salmir nas aulas? Boa, cara. Por quê? Por Salmir é um só. Exato. Vai lá, cara. Por que não levou? É um só e a logística também seria mais complexa, né? Claro. Então a ideia também, usando a inteligência artificial, eu consigo levar o Salmir, de certa forma, né, para Indaiatuba, para Campinas, para Jaguariúna. Se alguém do Nordeste, sei lá, de Fortaleza quiser usar, pode. Se alguém de Manaus quiser usar, pode. Se alguém do Rio Grande do Sul quiser usar, pode, né? Então foi algo extraordinário, assim, né? A gente, através da inteligência artificial, a gente pôde levar o Salmir, através da Convai, né, para vários cantos, né? Pelo menos aí umas 40 pessoas, né, em diferentes lugares pensaram no Salmir aí durante o semestre, fazendo um projeto para ele. Que legal. Eu acho, inclusive, que a inteligência artificial, se usada corretamente, né, e respeitando as questões éticas, ela tem esse poder, né, de multiplicar, eu acho. Exatamente.